tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre desfraude. Eu vou te explicar como fazer esse desfraude, quando você deve iniciar o desfraude e o mais importante de tudo, quando você deve recuar no desfraude, porque sim, meu colega e minha colega, há momentos em que você vai ter que recuar sim no desfraude. Mas antes da gente conversar sobre tudo isso, eu vou pedir para que você já deixe sua curtida, já deixe o seu like, porque se você deixar para o final, você vai esquecer. Compartilhe o vídeo para que a gente possa ajudar outras pessoas que queiram saber sobre esse assunto. Deixe o seu comentário, porque para mim de verdade é muito importante. É através do seu comentário, da sua interação, que eu compreendo o que você quer saber de mim. Então deixa aí o seu comentário, tá bom? Aí de novo, muito obrigada para vocês que estão me acompanhando, muito obrigada àqueles que já estão inscritos. Eu de verdade sou muito grata. Agora, vamos para o assunto que é o que interessa, não é verdade? Bom, então a gente já vai começar com algumas dicas básicas para você compreender se o seu bebê já está pronto para o desfraude. Então a primeira coisa, seu filho pula com as duas perninhas, então ele consegue saltar, ou ela consegue saltar com as duas perninhas de uma vez, juntas, ótimo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele ou ela já está tendo um controle, ou um bom controle dos esfíncteres, então isso é um bom indicativo. Uma outra coisa é se quando o seu bebê faz xixi, se ele te avisa, né? Então, tua filha tá xixi, ela já começa a te avisar que tá xixi, para que você troque, ela começa a se incomodar. Então, isso é um indicativo. Um terceiro indicativo é o cocô, porque às vezes a criança não percebe o xixi, o que é natural, porque ela faz com muita frequência, então acaba passando desapercebido esse xixi, não tem problema. Agora, o cocô, né? Às vezes o xixi sim passa desapercebido, mas o cocô não. Então, a criança começa a te avisar que tá suja de cocô. Então você não precisa perceber, a criança já te avisa que tá com cocô, você vai lá e troca. Ótimo, isso é um terceiro indicativo. Então, se o teu filho ou tua filha já tá com esses 3 itens bacanas, isso quer dizer que você já pode começar a pensar em iniciar o desfraude. Isso não quer dizer que o sucesso vai ser total, você vai entender o porquê. Então vamos lá, você iniciou o desfraude, e o seu filho naturalmente vai fazer xixi, vai fazer cocô na roupa, vai escapar várias vezes do vasinho, isso é um processo super natural. A questão que eu quero que você fique atento é sobre segurar. Então, se o teu filho ou tua filha começa a segurar muito tempo o xixi, começa a segurar muito tempo o cocô, você tem que acender aí o sinalzinho de alerta. Agora, vamos voltar um pouquinho. Você começou o desfraude, tá lá escapando o xixi, tá escapando o cocô, mas o teu filho senta no vasinho, a tua filha senta, então ele acerta alguns, erra alguns, ótimo, maravilha, natural. O que você pode fazer para continuar incentivando? Eu gosto muito de usar carimbinho, então você vê lá o teminha que o teu filho gosta, ou tua filha gosta, compra carimbinho, carimba na mãozinha, no bracinho, no pé, eles adoram, e saem água, aqueles que saem com água naturalmente, próprio para pele de criança. Eles super adoram, eles se sentem o máximo. Então é um belo incentivo para que cada vez que acertar o vasinho, você vai lá e dá uma carimbada na mão do seu filho ou da sua filha. Outra coisa também são adesivinhos temáticos. Então, de novo, teminha que eles gostam, e aí toda vez que acertar o vasinho, você dá aquela elogiada e aí cola lá o adesivinho na porta do banheiro, ou cola no vasinho e aí o vasinho fica cheio de adesivo, muito legal também, ou na portinha do quarto. Então fica um momento muito lúdico e muito agradável para a criança. Então não vai ser nada traumático, vai ser muito suave e vai ser um processo natural, que pode sim demorar de 1 a 2 meses, naturalmente, para que a criança fique ali de forma certinha, sem errar nada, e fazer tudo no vasinho. Mas o ideal é você ir com calma e de fato perceber se ela não está segurando nem o cocô nem o xixi. Uma outra dica importante que eu gosto é de pedir para que você sempre inicie o desfraude ou no sábado ou no domingo, porque é o momento que você vai conseguir acompanhar de perto esse primeiro tempo do desfraude para levar posteriormente para a escolinha do bebê, do teu filho. Porque daí você já vai estar tranquila, já vai ter entendido mais ou menos o comportamento do teu filho ou da tua filha no sábado e no domingo, se está segurando ou não, a quantidade de erro e de acerto, o que estimula ou não, porque você é pai, você é mãe, você percebe isso com muita rapidez. E quando for para a escolinha, você já vai ter uma boa quantidade de informação para passar para eles, tá bom? Agora, lembra que eu falei que há momentos do desfraude que a gente deve recuar? Então, é aí que você deve ficar atento. Então, se o teu filho está segurando muito tempo o xixi, ele faz na roupa, ou então está segurando, fica o dia inteiro sem fazer o xixi, ou então o dia inteiro sem fazer cocô, porque isso é muito comum, a criança segura.
Lembra, você percebeu que ele ou ela tem o poder de controlar os esfínteres. E de fato tem. Tanto que segura o xixi o dia inteiro, mesmo doendo, mesmo machucando, segura o cocô, porque é um momento muito complicado para a criança, né? É um momento que gera medo, ansiedade. Então a criança, para não ter que lidar com aquilo, ela segura. Então eu vou contar uma experiência pessoal. O meu filho, quando eu tentei desfraldar, num primeiro momento, ele gritava na hora de fazer cocô, porque ele não queria liberar o cocô nem na roupa e nem no vaso. Então, eu acho que na medida em que a cólica vinha, ele gritava assim, loucamente, porque ele queria fazer o cocô, mas não queria deixar o cocô sair. Isso, lógico, gerador, né? Então, isso aconteceu uma vez e foi o suficiente para eu recuar. Então, é isso que você tem que perceber. Se começar a gerar sofrimento no teu filho ou na tua filha, não insista. Não importa se o filho da vizinha, se o teu primo, o primo da tua avó, se o coleguinha da escola desfraudou, o teu filho não está pronto. Mesmo ele dando vários indicativos de que tá ok, de que tá maduro para isso, você recua. Você coloca a fralda de novo. Porque veja, se o teu filho ou sua filha segurar durante muito tempo o xixi, eu já tive uma paciente que disse que o filho ficou o dia inteiro na escola sem fazer um xixi. E quando chegou em casa, fez vários xixis. Então, a cada 10 minutos fazia xixi. E ela não tinha como controlar a ida no vasinho, porque a cada 10 minutos a criança fazia xixi. Para tentar compensar o tempo todo que ficou sem fazer xixi. Então, essa mãe teve um sofrimento muito grande quando ela imaginou aquela criança segurando o xixi pelo dia inteiro. Então, para que isso não aconteça, o ideal é você fazer no sábado e no domingo, como eu falei, para você ter uma noção de como seu filho vai se comportar. E, gente, ficou o dia inteiro sem fazer xixi, ou ficou mais de 4 ou 5 horas sem fazer xixi, tá sofrendo para fazer cocô. Já vi gente de falar, meu filho fazia 3 vezes por dia, começou a fazer a cada 2 dias, a cada 3 dias. Aí saem umas fezes bem firmes, ou então com um pouquinho de sangue, mas sai. Não pode, porque aquele bebê não sentia dor para fazer cocô, e de repente ele começa a sentir muita dor, começa a fissurar o ânus. Gente, recuem. Porque daí o processo de fazer cocô vai se tornar traumatizante para essa criança. Não vai ser mais um processo natural e prazeroso, né? Então, recue. Você tirou a fralda, isso aconteceu? Dá um tempo. Seu filho já está com 2 anos, mas já está com 2 anos e meio, não importa. Não é o momento dele, não é o momento dela. Espera fazer 3 aninhos, espera fazer 3 aninhos e meio e tente novamente, né? Uma outra coisa importante é que quanto mais compreensão de mundo o seu filho tiver, a sua filha tiver, quanto mais compreensão dos comandos, mais fácil vai ser para você dialogar na hora do desfraude. Então, às vezes, você precisa esperar o seu filho ou sua filha amadurecer um pouco mais, para que esse desfraude seja feito de forma mais consciente. O que eu não gosto é que tem muitas escolas ainda hoje que colocam como condição para receber as crianças, principalmente as creches públicas, colocam como parâmetro para receber essas crianças o desfraude. Então, a maioria das creches só aceitam crianças a partir de 2 anos desfraldadas. Isso para mim é uma judiação. Isso para mim é um crime. Porque muitas mães precisam trabalhar, a maioria das mães precisam da creche para poder trabalhar, e ela sabe que só vai poder usufruir dessa creche se desfraldar o filho. Então essa mãe tem que correr com 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, 1 ano e 7 meses para obrigar essa criança a desfraldar. Então, mesmo a criança segurando, mesmo a criança sofrendo, essa mãe tem que acelerar esse processo, porque senão a creche não vai aceitar o filho. Gente, então tá aqui o meu apelo, tá aqui a minha dica. Não façam isso, tentem rever esse conceito. Se você trabalha em alguma creche, se você conhece alguém, compartilhe esse vídeo, sabe? Isso é um retrocesso. Isso é um sofrimento para a criança, isso é um sofrimento para a mãe, porque nem toda criança consegue desfraldar com 2 anos. O meu primeiro filho desfraldou com 3 anos, o xixi, o cocô com 3 anos e meio. Então, e o noturno eu não vou nem falar, porque foi muito depois. Então, vamos respeitar o tempo de cada criança, né? Vamos compreender que cada criança é cada criança. Do mesmo jeito que você é diferente da Maria, o João é diferente do Henrique e assim vai. Não é verdade? Vamos respeitar o tempo. Agora, uma outra coisa também é o desfraude noturno. Eu tenho muitas pacientes que já desfraldam
fazem o desfraude diurno e aí já querem partir para o noturno. Gente, isso não vai rolar, isso não vai acontecer, porque nem sempre a criança vai estar preparada. Quando ela está acordada, ela tem consciência do que está saindo, ela tem consciência de onde deve ir. À noite é muito mais difícil. Então, uma dica que eu te dou para você notar se está na hora ou não desse desfraude noturno é quando a fraldinha começa a acordar seca. Então, começa a perceber, não, a fraldinha acorda bem pesada, bastante xixi. Então, nem pensa nisso, esquece, tá? Nada de acordar. Eu tenho mães que falam, eu acordo 2, 3 vezes ele para ir ao banheiro ou ela para ir ao banheiro. Eu sou super contra, porque você vai atrapalhar a rotina de sono do seu filho ou da sua filha, você vai estar tentando acelerar um processo que não está na hora, porque se você tem que acordar 3 vezes ele ou ela para fazer xixi, é porque não está na hora. É porque ele ou ela precisa de mais tempo. Você acorda 3 vezes para fazer xixi? Se sim, se a resposta é sim, não é incômodo, não atrapalha o teu sono? Então imagina para o teu filho ou para tua filha. Então aguardem. Agora, a fraldinha começou a acordar leve, você vê que tem 1, 2 xixizinhos no máximo, então você já pode pensar em acordar uma vez. Eu tenho amigas pediatras que são super contra acordar. O ideal, de fato, é que a fraldinha acorde seca, porque daí você pode tirar, vai escapar um ou outro xixi, mas a criança, na maioria das vezes, já vai acordar sequinha. Então, puxa, tá na hora, a fraldinha tá seca. Agora, se ainda, como eu falei, aparece 1 ou 2 xixis, você pode tentar levantando uma vez. Mesmo levantando uma vez, a criança acorda molhada, então recue, coloque a fralda de novo e dê tempo ao tempo. Então, fez 6 anos e pouquinho, você ainda não conseguiu desfraldar o noturno, você ainda está com algumas complicações, conversa com o pediatra, peça algum tipo de exame para ver se tem alguma questão fisiológica, ou então passe com um profissional, porque às vezes houve alguma intercorrência emocional nesse meio do caminho que deva ser trabalhada, né? Não vamos descartar essa possibilidade. Agora, se não chegou ainda nesse estágio, se tá ainda com 3 anos e um pouquinho, tenha paciência, vai no tempo. E, gente, filho de mãe, não pode ter sofrimento. O filho tá sofrendo, a filha tá sofrendo, recue. Tá tendo que recuar muito, já tá muito fora do normal, procure outros caminhos, mas não obrigue, não acelere o processo, porque isso vai ser muito agressivo para a criança. Eu de verdade espero ter te ajudado com essas dicas. Se você tiver dúvida, me mande pelo direct, me mande por aqui pelo canal. Para mim vai ser um prazer tirar suas dúvidas. E de verdade, eu espero ter te ajudado, porque eu sou mãe, eu sei o quanto esse processo é trabalhoso e é difícil, tanto para nós pais, quanto para os bebês. Então, de verdade, sucesso nesse momento. Eu tenho certeza que seguindo essas dicas e compreendendo melhor o tempo dos teus filhos, vai ser muito mais fácil e muito mais prazeroso esse desfraude. Você vai ver, depois me conta, tá bom? Eu conto com vocês. Fiquem comigo, compartilhem o vídeo e deixem sugestões para o próximo programa. Para mim é muito importante, tá bom? Obrigada por tudo. Beijo!